Não, eles estavam caçando a gente, literalmente. Sim. Assim, eles estavam espionando, espionaram. Eu lembro que 2 dias depois, quando eu tinha voltado para o Rio de Janeiro, a gente estava sentado do lado de fora com o nosso amigo jornalista, o Jeremy, e eu entrei no Skype. É porque eles, no final, dentro dessa lei, se você não cooperar, é muito branda. Se você não cooperar, eles podem te dar ordem de prisão. Então, ao final, eu tive que dar as senhas do meu computador, do meu celular, para eles. Então, imagina, eles olhando minhas fotos particulares, minhas mensagens com a Só minha os família nudes e todo... os nudes também. Eles estavam mais zangados sobre isso do que tudo, que eles chuparam o videogame deles. Não, e meu PSP, na época, que eu tinha mais, acho que 200 horas no Monster Hunter. Imagina Caraca. nisso, cara. Tinha todo o meu equipamento, eles roubaram. Aí eu fiquei Não, revoltado. isso aí é Aí eu revoltado. tive que lutar na justiça contra eles, obviamente. Tá né? certo, é isso aí. Não, mas o que aconteceu também é que sempre tínhamos suspeito que eles estavam espionando contra a gente, também tínhamos confirmação várias vezes, mas quando o David processou contra o governo, alegando que os direitos deles foram violados, o tribunal forçou o governo para justificar por que você botou ali detido. Então, eles disseram porque nós sabemos que ele ia ter o arquivo do Snowden com documentos segredos. O tribunal disse, como vocês saberam disso? E eles responderam porque estávamos monitorando as conversas deles. Então, o tempo todo, mesmo dentro da nossa casa, e não foi só um governo, mas vários governos tentando sempre fazendo espionagem, monitorar. tipo, eles falam assim, "Ó, como que você descobriu isso? É tipo, você tem o direito de fazer algo porque antes você fez esse algo. Tipo, você só tem o direito de espionar, né, naquele caso, porque antes você já estava espionando e aí você ia saber. Então, a justificativa que eles deram pra espionar foi que eles estavam espionando. É isso, basicamente, Exato. né? Não, e no dia 16, eu fui detido e torturado no dia 18 de agosto de 2013, e no dia 16 eles mandaram uma carta para a Casa Branca avisando que eles iam me deter. Então a Casa Branca já sabia que eles iam fazer E isso aprovou, comigo. o E governo aprovou. do Obama. E o governo Obama que fez isso. Olha lá. Exatamente, dentro dessa estrutura todinha, enquanto tem um montão de brasileiro que fica aí batendo palma pro Obama, um dos brasileiros foi torturado lá com a anuência dele. Loucura, né? Isso é o foda desses desses políticos como Obama ou Biden, na minha opinião, que eles pegam, eles meio que viram a cara de um movimento ideológico, que vamos dizer aqui que é a esquerda no caso, mas eles como essência, eles não são nada mais do que um braço do capital, um braço das oligarquias, dos oligopólios da vida, nem sei se existe essa porra, mas ele não é mais nada que um fantoche do sistema. E o Obama se encaixa nisso, o Biden se encaixa nisso, né? Obviamente. E infelizmente tá meio cooptado. Aqui no Brasil também, né? Parece que as pessoas, a esquerda e a direita também, né? Mas tem uma carência de líderes verdadeiros, né? Parece que os líderes verdadeiros na política não existem mais de verdade, né? Parece que o sistema venceu, comprou todo mundo. Não, e o mais importante disso é que não tem uma renovação política. Você não vê novos líderes políticos. A gente vê as mesmas figuras representando os mesmos lugares há tempos. Assim, a gente só tem as mesmas figuras se colocando naquele lugar. E aí é muito complicado para você ter diversidade política e renovação. Lá no Congresso, você vê, teve uma vez que eu estava sentando numa reunião cheia de deputados e tem um deputado que a família dele é toda vindo desde quando era o tataravô dele que está lá. Então são, assim, monarquias praticamente ali dentro. Sem contar que a gente tem um cara lá que se auto-intitula príncipe do Brasil, né? Isso é maluco. Maluco demais. E sobre essas novas lideranças aí, tem uns caras que são muito antigos, que se pintam como novo, vendem essa imagem pro povo e o povo compra. Sim. Que é o mais impressionante de tudo, né? Que é o Mas caso do isso é nosso uma presidente. tática que acho que está sendo usada muito, primeiramente nos Estados Unidos e depois em vários lugares. Por exemplo, obviamente foi uma coisa histórica quando o presidente Obama foi eleito, a primeira negro, homem negro que é presidente dos Estados Unidos, que obviamente foi um evento muito inspirador, todo mundo estava É um achievement aplaudindo da isso. sociedade, né? Mas nada mudou depois disso. Tinha uma outra cara em cima do mesmo sistema. E, além disso, eles saberam que
o fato que Obama era tão popular na Europa, nos Estados Unidos, no mundo todo, significa que ele tinha uma maior capacidade de vender as mesmas políticas ou guerra do que o George Bush, sendo um homem branco que ninguém gosta muito. Então, essa política de identidade, ou como é identidade? Políticas identitárias. Identitarismo? Identitárias, políticas identitárias. Pode enganar, assim, porque... Engana muito, porque você consegue colocar várias figuras e só pintar elas como se fosse alguma coisa nova. Mas isso é parte de todo o sistema, né? O capitalismo e todas essas coisas utilizam hoje essas lutas que estão em pauta. Exatamente. E a organização social que vem, né, daí do acesso à internet, do grande estouro que teve, né? A gente chama do movimento dos bloggers, que começou lá em 2003, 2004, nos Estados Unidos, que também foi transferido para cá, que deu voz à população. Por exemplo, esse podcast aqui é um dos maiores estouros que tem no nosso país e fora do país, né? Sim, e esse é formato... só é possível porque a gente tem as redes sociais, a gente tem a mídia independente, a gente tem pessoas que estão dispostas a não ter o mesmo debate dentro daquele escopo das grandes mídias, que a gente consegue hoje combater essas narrativas. Sim. Mas, ao mesmo tempo, são captados para esse movimento. É uma faca de dois gumes, né? Ela permite a gente se organizar muito mais facilmente. O que é bom, porque a gente se organiza e fica mais forte. Mas, ao mesmo tempo, muitos grupos vão se formando e esses grupos eles vão sendo cooptados. Né? Tipo, você pega um sentimento da população, ou talvez um sentimento de injustiça que a população sofre, você coloca isso, você cria um produto que vai falar com esse sentimento da população, você joga ele para a sociedade, esse produto ele capta essas pessoas, aí você utiliza esse produto não para ajudar as pessoas que você se propôs a fazer no produto, mas sim para ajudar a própria pessoa que criou o produto para fazer as politicagens que elas querem. E, infelizmente, a gente vive nisso, né? A gente tem... eu passei um pouco por isso aí no passado, o Glenn meio que acompanhou. O Glenn sofreu também. Não, é isso que é incrível. Eu sofri também, porque eu fiz um retweet seu. Todos nós vamos fazer um pouco de terapia, porque acho que estava... Não, foi incrível que na última vez, eu fui para o Flow Podcast pela primeira vez, eu cheguei aqui bem tranquilo, minha vida estava muito bem, tudo andando muito bem, e dentro de 4 dias eu saí daqui e estava completamente cancelado, 100% da culpa do Monark. Foi a primeira vez que ele foi cancelado, a primeira vez.